Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Não consigo aqui. Olá. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez na Web Cristo Consolador. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Refletindo com Jesus, que sempre vai ao ar diariamente às 18 horas aqui pela Web Rádio. Neste programa são trazidos textos do nosso Mestre Jesus, passagens e ensinamentos contextualizados por vários apresentadores com uma visão da doutrina espírita. Boa noite, sou Paulo Silva. Então, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez estamos juntos neste mês de dezembro, neste mês de Jesus. E, para homenagear Jesus, vou retomar aquele texto da última apresentação, no dia 16, que foi intitulado Sacrifício, o Divino Mistério da Vida, para que nós... Olá, Albertino, tudo bem? Seja bem-vinda. Para pegarmos mais uma vez o texto número 20 do livro Boa Nova, que foi ditado pelo Espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Esse texto ele é muito tocante porque ele retrata várias nuances do amor, da transformação de Maria de Magdala. E como era um texto tão rico que eu não quis correr o risco, e aliás, quis correr o risco, não, estou correndo o risco, tá, de não ser tão completo, não conseguir extrair aqui tudo que o texto está falando aqui. Então, nós vamos lembrar um pouquinho, né, de Maria de Magdala, aquela cuja beleza era tamanho que escravizaram os caprichos os seus mais ardentes admiradores. Mas ela sentia uma falta de uma outra coisa, de algo mais completo. E ela escutou as palavras de Jesus e isso a tocou. Sua consciência, aquele self interno, começou a gritar no seu espírito e fez com que ela procurasse Jesus na casa de Simão Pedro. Lá, ela foi recebida por Jesus, com maior amor e carinho, no qual ele a instruiu. Porém, Simão Pedro, naquela época, ainda era uma pessoa dura e olhou para ela de uma maneira condenatória, né? De uma maneira condenatória. Jesus anteviu isso, ela também percebeu, mas ele a instruiu a que ela pudesse ser mãe, lá profetizando lá o futuro dela, que ele fala assim, ele pergunta para ela, explicando
que o amor se dá sempre pelo o sacrifício. E isso é uma construção definitiva na eternidade. Ele falou ali da condição de mulher, da condição de mãe, ela despertando para essas advertências, para o deserto da mulher sem filhos, exclamou que ela não poderia ser mãe, e Jesus esclareceu. E quando geralmente isso acho muito interessante, que os espíritos, quando eles nos esclarecem, nem sempre eles são completos, assim, como falo. A gente consegue entender o que eles estão falando, porque eles estão olhando como para o futuro, o nosso futuro. E ele falou aqui para Maria de Magdala e falou o seguinte: qual das mães será maior aos olhos de Deus, a que se devotou somente aos filhos da sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Né? As palavras de Jesus aqui estava convidando a ser mãe de seus irmãos em humanidade e aqui honrando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Aqui ele fala, mas ele não fala do futuro. Né? Ele fala do futuro, mas ele não é claro ali. Né? E Jesus adverte que partirá, mas ele diz para ela que é necessário que cada um tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção. Isso a gente já começa a pontuar, começa a falar que essa porta, a porta estreita da redenção, ela é destinada a todos nós e que nós deveremos cruzá-la carregando o fardo que poderá nos tornar esse fardo leve ou suave ou pesado. E ele diz uma coisa para Maria de Magdala em que nós podemos pegar para a gente. Para nós. Ele fala o seguinte: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Aqui ele está falando desta fé que remove as montanhas, os óbices, dessa fé tamanha que ela consegue remover todos os obstáculos, e essa é tão pequena que qualquer obstáculo, qualquer sopro contrário faz crescer dentro de nós um óbice, uma dificuldade que é tamanha aos nossos olhos, mas geralmente os espíritos falam que isso não é um obstáculo de grande modo. Bem, Jesus, né? Mais tarde, né? Todos nós sabemos em que a primeira que viu Jesus ressuscitado foi justamente Maria de Magdala. Ela voltou de Jerusalém para a Galiléia e ela guardou isso, guardou essas palavras, guardou esses momentos felizes que ela tiveram ali junto, a solidão da saudade, foi dolorosamente eles e eles não confiavam no seu. E assim a gente, muitas das vezes, quando nós
começamos a traçar o caminho ardoroso da redenção. Isso se dá, e os nossos pares não conseguem confiar, são os primeiros, nossos pares são os primeiros a nos jogar pedras. Isso não aconteceu só com Maria de Magdala. Aqueles que se lembram do Paulo de Tarso, no livro Paulo Estevão, verão bem isso. Verão o quanto Paulo sofreu por seguir o caminho de Jesus. Bem, Maria Magdala, humilde e sozinha, ela resistiu a todas as propostas condenadas que a solicitavam que voltasse a uma nova queda de sentimentos. Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando ia às sinagogas, desejosa de cultivar a lição de Jesus, mas as aldeias da Galiléia estavam novamente submetidas pela intransigência do judaísmo. Então a gente vê que às vezes é nós e Deus, é nós e Jesus somente que nos auxiliará pelos caminhos tortuosos e escuros. Mas aqueles que são portadores da boa luz, aqueles que trazem em si esse fermento da boa nova, consegue transcender mesmo por apenas. E ela aqui, nesse momento, ela compreendeu que ela agora palmilhava o caminho estreito, onde ia só com a sua confiança em Jesus. Imagine naquele tempo, né? Na condição de mulher, que se para homem era muito difícil, imagine para a mulher. Mas aí a gente vê, né, como Jesus é profético. Aqui, prosseguindo aqui no texto, né, ele vê que certo dia um grupo de leprosos veio a Dalmanuta. Procediam da Idumeia aqueles infelizes, cansados e tristes em supremo abandono. Nós sabemos que naquela época todos os leprosos, aqueles que contraíam lepra, que era uma moléstia que grazava ali, eram abandonados pela família, eram postos para fora de casa, independente da sua condição. Poderia ser um nórdego, poderia ser aquele que não tinha nada, nenhum título, mas caso contraísse lepra, a sua própria família abandonava a própria sorte. Duros tempos que às vezes se repetem com uma certa frequência 2020 anos depois. Eles eram abandonados, mas eles já tinham escutado a notícia de Jesus, procuravam Jesus, mas não sabiam que Jesus tinha sido crucificado. Ela ali reunia sob as árvores da praia, ele transmitiu a palavra de Jesus, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. No entanto, as autoridades locais expulsaram-nos todos, não permitiu, e expulsou os enfermos imediatamente. Maria de Magdala pôs em marcha, junto com eles, para Jerusalém. Todo o grupo passou a noite no relento, mas eles já começavam, através das palavras de Maria de Magdala, começaram a perceber as palavras de Jesus, as alegrias que isso trazia. Né? Eles foram chegados à cidade de Jerusalém, eles foram conduzidos aos vales dos leprosos, que ficava distante. Mas Maria de Magdala penetrou, não os abandonou e penetrou no vale onde ficavam os leprosos, para ajudar. Então, daí agora em diante, sem ela perceber que já estava cumprindo aquela profecia de Jesus, ela reunia todos e
lhes transmitia o ensinamento de Jesus. Aí já vai o segundo apontamento, que é justamente essa transmissão. Todos nós que tenhamos algum conhecimento, uma boa nova, que a gente pode se dizer, nós temos ali o dever de transmitir. Esse dever, ele é bastante importante, porque faz, olá Célia, tudo bem? Faz com que nós somos portadores de algum conhecimento, de algum talento. E esse talento, ele não pode ser enterrado na areia. Precisamos sempre pensar nesse aspecto tão importante. Pois bem, Maria de Magdala, ela transmitia que Jesus havia exemplificado o bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Isso também o texto está transmitindo, e é transmitido que nós temos, sim, que aprender a vencer o mundo até através dos nossos próprios sacrifícios. Seguir o dever é um sacrifício em face dos nossos desejos selvagens ainda. Nos dobrarmos sobre nós, nos dobrarmos para seguir o Cristo interno, ainda é um grande sacrifício, e espalhar a boa nova, não guardar essa pérola para nós somente, é ainda ser apedrejado, ser incompreendido, ser abandonado, ainda se constitui, neste plano, um grande sacrifício. Então, mas com essa convivência junto nos vales dos leprosos, Maria de Magdala também contraiu lepra, né? Então, ela começou apresentando sua epiderme, manchas violáceas, ela compreendeu sua nova situação e, desculpa, e ela compreendeu o que Messias falou lá no nosso início, que só quem ama pode se sacrificar. Ele falou assim, para nós recordar a fala de Jesus: vai, Maria, sacrifica-te e ama-se. Então ela compreendeu que ali estava ali o seu sacrifício. E ela experimentou um grande gozo por haver levado a seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Gente, eu acho que toda vez que nós nos damos conta desse sacrifício e fizemos um bem aos nossos semelhantes, a custa, às vezes, do nosso tempo, do nosso bem-estar, é um sacrifício que a gente consegue, mesmo após o final, já aurir um benefício de uma satisfação íntima. Eu não estou dizendo que é um dever de piedade para com o próximo. E quando a gente começa a se sacrificar, começa a dar a mão, começa a caminhar, isso desperta dentro de nós verdadeiras forças que jazem adormecidas dentro do nosso ser. Eu acho que nós precisamos pensar em que nós podemos nos sacrificar pela dor ou pelo amor, ter cuidado ou cuidar. Apesar que ambos sejam um caminho áspero a se seguir neste plano, cuidar é sempre maior, mais interessante, porque nós estamos nos sacrificando. E isso, o reino de Deus bafeja aquele que se sacrifica, que permite que nós possamos edificar, que não sejamos cadáveres insepultos, cadáveres com tumbas rajadas de branco, então pintadas por fora e podres por dentro.
nós conseguimos, com o nosso sacrifício em prol dos nossos semelhantes, nós conseguimos é, é, nos transformar, digamos assim, nos transformar. Aí a gente começa a perceber que existe aí um outro caminho, um caminho melhor, um caminho mais portentoso, um caminho mesmo. Eu acho que se a gente pode, eu posso ver aqui na minha cabeça assim, é um caminho cheio de pedras, mas de uma certa forma a gente calça sandálias. E essas sandálias que nos protege das pedras mais pontiagudas, ela a gente pode, é o sinônimo da boa nova que começa a enraizar nos nossos corações. E isso que o sacrifício nos dá. A gente começa a edificar no nosso próprio coração o reino de Deus. Então, Maria de Magdala, ela ficou bastante tempo nos braços dos leprosos, cuidou de todos, mas ela começou a perceber, intuir que as suas últimas dores estavam muito próximas. Então, ela desejou rever os antigos companheiros, rever João e Maria, antigas afeições de seu círculo pessoal que estavam em Éfeso. Ela se despediu daqueles que partilhava ali, que ela cuidava, né? E começou a caminhar, a voltar para aquela antiga cidade e, através de estradas ásperas, afastando das miseríssimas choupanas, ela começou a peregrinar em busca daqueles a quem ela guardava as suas recordações. Ela recorreu à caridade, ela sofreu penosas humilhações, submeteu-se ao sacrifício. Observando, aí a gente vê aqui no texto, assim, observando as feridas pustulentas que substituíam sua antiga beleza, alegrava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Jesus a esperava e sua alma era fiel. É interessante, né? Como muda o olhar sobre nós. Olha, lá no início, ela, ela era bela por fora e se olhava e se achava vazia. Agora, inverteu-se. Ela era feia por fora e linda por dentro. Olha só a transformação. Eu acho uma coisa que a gente pode refletir os nossos valores. Muitas vezes nós procuramos a beleza física, a, a satisfação material e nos tornamos feios e muito egoístas por dentro. Mas no momento em que nós começamos a purgar, a transformar o nosso mundo interno, nós vamos ficando feios por fora e bonitos por dentro. Por quê? Porque esse mundo esse mundo material, esse mundo de provas e expiações, ele ainda só vê a parte exterior, não vê a parte interior das pessoas. Então, à medida que você se transforma, para este mundo você já não tem mais serventia. Então, você já é sacrado. Ela, realizada a sua aspiração, encontrando-se quase às portas do seu lugar que ela gostaria de ir, ela, lá, quando o casario de Éfeso lhe desdobrava a vista, seu corpo quebrado negou-se a caminhar.
Modesta família de cristãos de subúrbio a recolheu a uma tenda humilde caridosamente. Olha só. Madalena ainda pôde rever amizades bem caras, consoante seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimentos, debateu-se entre a vida e a morte. Uma noite, atingindo o auge as profundas dores que sentia, sua alma estava iluminada por brandas reminiscências. Não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Então, à medida que ela já se desprendia desse plano, ela observou já que havia desencarnado e começou a sentir um alívio, né? E foi então que ela viu Jesus se aproximar, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos, ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Então, com esse fimbo, esse lindo descrição da vida de Maria de Magdala, esse lindo sentimentos em que nos foi proporcionado essa sublime reflexão, ela nos fala o seguinte: que nós estamos esperando? Os louros do mundo, em que nós vencemos a matéria, mas nos perdemos em espírito, ou perdemos na matéria e vencemos no espírito. Entendeu? Então, eu acho que eu não sei se é isso. É você aprender. Eu acho que quando você já começa a cumprir certas etapas da nossa vida, certas décadas de existência, você já começa a olhar o caminho percorrido e consegue ver que é melhor começar a caminhar, abrindo mão de muita coisa, caminhar sim em direção ao Cristo Jesus, segurando a sua cruz, seguindo-lhe o caminho, as suas observações, que o julga leve e suave. Eu acho que todos nós aqui podemos olhar para a nossa vida pregressa e perceber que como é importante seguir Jesus. Como é importante observar os seus ditos, a sua diretriz, e isso sempre é um caminho luminoso para a nossa vida, é a porta estreita. Eu acho que a gente ainda está, não somos Maria de Magdala, não somos Paulo, não somos os apóstolos que muitos sacrificaram e deram sua própria vida para divulgar as verdades de Jesus, mas nós podemos, dentro da nossa pequenina vida do século 21, perseguir e sentir que nós podemos sim abrir mão de muitas coisas e tentar espelhar essa vida que o Mestre nos observa e nos prescreve, de forma a que possamos nos robustecer, nos preparar para sacrifícios vindouros nesta vida ou em outra vida. Aqui eu me despeço de todos, desejando aqui muita paz, muita harmonia nesse plano de provas e expiações. Muita paz, meus amigos, minhas amigas. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.